Meus queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para prestar um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu tenho certeza que diante de tantos desafios como a igreja tem passado durante essa pandemia, que realmente está fazendo com que a gente torne mudanças dentro de nós. Nós temos tido que mudar o nosso comportamento, né? Muitas pessoas tinham aquele hábito, aquele ritual de ir à igreja todo domingo, mas simplesmente por isso, simplesmente porque aquilo virou um ritual, uma coisa, uma tradição. Achei minha palavra aqui, ó. Uma tradição dentro do que ela estava acostumada a fazer, ou do que ela foi ensinada, do que a família passou, enfim. Mas a pandemia nos trouxe um desafio. Vai além da tradição, porque você não vai a um lugar, você se encontra no lugar de culto, você decide prestar um culto. Então, só cultua mesmo quem realmente quer, porque você não vai abrir um vídeo, né? Você não vai estar acompanhando isso simplesmente porque você quer ver as pessoas, porque não tem lógica. As pessoas continuam sem saber que você está aí, a não ser no nosso chat, obviamente. Mas vai além. Então um privilégio nós termos a oportunidade de louvar ao Senhor, independente de onde seja. Isso muda o nosso pensamento de igreja, daquilo que significa igreja, da nossa vontade de prestar um culto ao Senhor. Então eu convido você, nesse momento que você tirou para cultuar ao Senhor, fazer com que isso valha a pena, com que você se prostre diante do Senhor, com que a gente tenha esse momento de transbordar de corações para louvar o Senhor, porque você está escolhendo cultuar ao Senhor. Então, tire esse tempo e faça isso com todo o seu coração. Vamos orar. Senhor, com todo o nosso coração, nós queremos cultuar ao Senhor, queremos glorificar o Teu nome, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é paciente, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor tem derramado as suas bênçãos sobre a vida de cada um, de cada igreja, do teu povo, do teu Israel espalhado pela face da terra. O Senhor tem sido conosco, independente das circunstâncias, e nós estamos reunidos, mesmo que conectados, para glorificar o teu nome, para fazer valer em espírito e em verdade, como nosso Senhor Jesus disse àquela mulher. Nós queremos louvar ao Senhor nesse momento e glorificar o teu nome, ao nome de Cristo. Receba então o nosso culto, em nome de Jesus. Amém. No calendário litúrgico, estamos entrando num tempo ordinário. E depois de tantas celebrações e reflexões sobre períodos importantes como Natal, Quaresma, Páscoa, entre outras datas importantes no calendário litúrgico, nós podemos achar um período agora menos importante, que é o tempo ordinário. Mas é no tempo comum que vivemos a maior parte de nossas vidas. Se você parar para pensar, no dia a dia, muito mais. Você gasta a maior parte do seu tempo no seu dia a dia do que em datas especiais, do que em um momento que você espera. São nesses momentos que nós podemos de verdade testemunhar, plantar. São esses momentos que solidificam a nossa caminhada com o Senhor. E eu convido você a pensar sobre isso e refletir sobre isso durante esse culto. Está escrito: "Cri, por isso falei". Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. 2 Coríntios 4:13. É o nosso Salvador bendito, é nesse Deus maravilhoso que nós cremos, que nós vamos exaltar e confiar, entregar a Ele, falar coisas que só podemos falar para Ele, sempre se abrir e entender que Ele é aquele que deseja ter um relacionamento com a gente. Vamos aproveitar e louvar ao Senhor com esse hino e depois com uma música logo a seguir. Salvador bendito,
dia o Senhor nos dá um desafio, né? Viver aqui é um desafio. O próprio Senhor Jesus falou que a gente viveria num mundo cheio de tribulações, mas que era pra gente ter bom ânimo. E é isso, eu acho que no caminho a gente vai crescendo em fé. A gente só não pode deixar de ir a esse Redentor, a esse Salvador em que a gente confia, como a gente já acabou de contar. Então vamos cantar Rompendo em Fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Das montanhas e vales, desertos e vales que atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá no teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá no teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Pai, nós nos colocamos na Tua presença nesse momento e queremos, com a Tua ajuda, com a Tua proteção, Senhor, romper em fé todos os problemas que vierem à nossa frente. Nos dá, Senhor, da Tua graça, da Tua sabedoria. Nos dá, Senhor, da Tua direção. Nos sustenta, Senhor, pela Tua mão poderosa. E nos dá, Senhor, o caminho certo para que a gente possa continuar fazendo a Tua vontade e o Teu querer em todo o tempo, Pai. Ó Deus, abençoa cada lar. Abençoa, Deus, cada família. Abençoa cada pessoa neste momento. E que a Tua força, Senhor, possa inundar as nossas vidas e que a gente possa alçar um voo, rompendo em fé, através da Tua vontade e do Teu querer, Jesus. Tu nos conheces, sabes do que nós necessitamos, do que precisamos. Inunda, Pai querido, as nossas vidas cada vez mais. E que a gente possa, onde quer que for, em qualquer momento, em qualquer vale, em qualquer deserto, que a gente possa estar no centro da Tua vontade e do Teu querer. Obrigada, Senhor, por tudo que temos vivido, por tudo que viveremos, porque cremos que Tu estás a nos sustentar. Em nome de Jesus te pedimos. Amém, Deus.
No texto de 2 Coríntios 5:1 diz assim: sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Nós vamos dedicar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas, sabendo que a importância da nossa vida hoje é ter tesouros no céu, né? Por que trazer esse texto num momento de dedicação e dízimos e ofertas? Porque muitas vezes o dinheiro toma a frente, o primeiro lugar em nosso coração. E nós devemos entender sempre que nós não temos como ser um solo bom, frutífero, se nós não tivermos o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. Portanto, há uma terra preparada para todos nós. É lá que nós devemos investir todo o nosso tesouro. Devemos viver hoje, pensando nesse lar futuro. Céu lindo, céu, dedique ao Senhor os seus dízimos e ofertas na conta da igreja, como nós temos feito, mas louve ao Senhor conosco esse lindo hino. Este mundo jamais poderá me afastar dos tesouros celestiais. Certeza que arde em nosso coração, que vai chegar o momento em que nós vamos estar contigo, poder te abraçar, poder desfrutar de uma vida sem tristeza, sem dor, sem sofrimento. Nós te agradecemos e ansiamos esse momento, ansiamos a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, ansiamos estar em tua presença. Sabemos que o Senhor tem cuidado de nós aqui, mas não deixe que as coisas deste mundo tomem o primeiro lugar em nosso coração, tomem lugares que não deveriam em nosso coração. Nos ajude, Senhor, a viver tendo o Senhor em primeiro lugar. Nos ajude, Senhor, a colocar tudo diante do Senhor para te servir, os nossos dons, os nossos talentos, o nosso tempo, o nosso dinheiro, tudo, Senhor. Colocamos tudo diante do Senhor e pedimos que o Senhor continue suprindo a vida dos seus servos, abençoando, Senhor, abrindo as portas de emprego. Esteja à frente, Senhor, de cada um, de cada família. Abençoe em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, é uma alegria estar com vocês em mais um domingo, com essa oportunidade rica de dividir a palavra do Senhor. Peço que você já abra aí a sua Bíblia, em 1 Pedro capítulo 3.
verso de número 8, será o texto da nossa reflexão de hoje. Mas enquanto você vai abrindo aí a sua Bíblia, ou conectando aí o seu aplicativo, deixe-me dar 2 breves avisos. O primeiro é sobre a nossa assembleia, que acontecerá hoje, dia 6 de junho de 2021, às 18 horas. E você que é membro da nossa igreja está convocado para participar. Nós conversaremos sobre a flexibilização das nossas atividades presenciais, então é importante que você, membro, compareça para manifestar ali o seu voto e participar da decisão da igreja. Então, hoje, às 18 horas, o link será disponibilizado no grupo de avisos da nossa igreja. Mediante o link, você vai ter acesso lá à nossa assembleia, na modalidade virtual, para nós fazermos as nossas deliberações e ajustes. O segundo aviso, já pensando aqui na nossa mensagem, é que será gravada uma outra mensagem que é eco dessa. Então, hoje nós estudaremos a carta de Pedro, aqui no capítulo 3, de modo específico, verso 8. Mas ao longo da semana sairá a continuidade dessa mensagem, que vai do verso 9 ao verso de número 22, onde refletiremos sobre o tema Sofrendo como Jesus. Mas, no dia de hoje, nesse momento, nós refletiremos aqui somente no verso 8. Então, abra aí a sua Bíblia, deixe ela aberta aí no capítulo 3, no verso de número 8 dessa carta de Pedro, para nós fazermos algumas considerações sobre aquilo que o texto nos ensina. Mas antes disso, vamos orar. Ó Pai, graças te damos pelo teu amor e pela tua dádiva. Te damos graças porque o Senhor tem nos acompanhado, nos socorrido, tem nos fortalecido em momentos desafiadores da nossa vida. Louvamos o teu nome, sobretudo pela salvação que há em Cristo Jesus, que nos oportuniza viver uma vida de intimidade contigo, uma vida de relacionamento e de restauração, onde somos regenerados e aguardamos a nossa redenção final, quando encontrarmos com o Senhor e vivermos ao teu lado para sempre. Oramos nesse momento para que a tua vontade se cumpra em nós, à medida que a tua palavra for exposta e apresentada. Que o Senhor me ajude a ser fiel à Escritura. Essa é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Bom, como disse, primeira carta de Pedro, capítulo de número 3, verso de número 8, diz assim o texto sagrado. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Vou ler mais uma vez. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternamente, sejam misericordiosos e humildes. Vamos lembrar que Pedro está falando para a igreja de modo amplo, a igreja dispersa, a igreja espalhada, a igreja da diáspora. Tanto é que ele chama os cristãos muitas das vezes como peregrinos ou estrangeiros. Gente que está no caminhar da vida, aguardando a sua chegada na pátria celestial ou caminhando para isso. E por isso, o contexto a que ele se refere aqui nesse único verso é o contexto da igreja, é o contexto da comunidade reunida, e Pedro tem uma preocupação. E a preocupação de Pedro é sobre o convívio dessa comunidade, como ela se porta, como ela se relaciona, e quais são os elementos que são importantes para o bom convívio, para a boa comunidade, para que a igreja se manifeste como igreja de Cristo aonde ela estiver. Então Pedro vai fazer algumas assertivas aqui, que exploraremos ao longo dessa exposição, sobre como a igreja deve se portar, ou como
Ennio Miller, um comentarista da carta de Pedro, disse como os cristãos ou a igreja é adjetivada por Pedro. Mas antes de entrar propriamente nesses adjetivos ou nessas características daquilo que é a igreja de Cristo ou como ela deve se portar, eu queria que nós refletíssemos antes sobre o porquê nós devemos nos preocuparmos com o que Pedro irá apresentar aqui nesse texto, que ele irá minuciosamente buscar aqui nessas frases que aqui ele colocou. A preocupação de Pedro era que a igreja, por conta da dispersão, por conta da perseguição, perdesse a sua homogeneidade, o seu senso de comunidade, o relacionamento mais íntimo entre os irmãos. E isso nós podemos trazer para a nossa realidade, para o nosso hoje, não porque estamos dispersos, pensando aqui no nosso cenário nacional, e podemos reduzir isso para o nosso cenário regional e para a nossa comunidade em si. Hoje nós não estamos em dispersão, fugindo de um território por conta da perseguição, correndo risco de nos distanciarmos uns dos outros, num primeiro momento, conduzidos pelo medo, mas ainda assim sofremos os mesmos riscos de um distanciamento, os mesmos riscos de não vivermos como igreja, de não nos portarmos como igreja, de não estarmos convivendo de modo íntimo e relacional que glorifique a Cristo. Naquele tempo, a preocupação dele era com aqueles que estavam dispersos, vagando por conta do calor da perseguição. Mas a preocupação de hoje, a minha preocupação é com esse mundo, com as suas armadilhas, com o momento desafiador que nós vivemos, sobretudo quando pensamos no cenário polarizado que nos encontramos. Não é segredo, aquelas pessoas que têm o mínimo de senso crítico, ou pouco de atenção para a realidade em que vivemos, são capazes de notar um momento desafiador nos relacionamentos em que vivemos por conta de um momento de polarização e polarização política. Preocupa-nos o fato de que esse momento vivido pela humanidade não é algo restrito à nossa experiência nacional ou regional, mas é algo vivido de modo muito especial no Ocidente, essa polarização de ideais políticos que vai entrando por dentro da vida dos indivíduos e agora muitos se veem como inimigos. E é triste perceber que esse tipo de conceito cultural, por esse momento social vivido, entrou na igreja. E há partidarismos, a polarização, e com isso há um extenuamento dos relacionamentos, porque a tensão cresce cada vez mais, e estamos a ponto de romper isso quando já não experimentamos pequenos rompimentos por conta do desejo constante de estendermos os nossos ideais às últimas consequências. E por isso acho que é fundamental a nossa reflexão sobre essas palavras de Pedro, e por isso desejei me deter com mais cuidado e carinho ao verso 8. Porque Pedro estava preocupado que a igreja continuasse sendo igreja de Jesus e mostrando para o mundo algumas características, seus aspectos adjetivados, as suas marcas, os seus distintivos. E
Todos eles vão na contramão de qualquer tipo de polarização, qualquer tipo de distanciamento relacional, qualquer tipo de inimizade. Mas muito pelo contrário. Ele deseja e anseia, e eu junto com ele, que vivamos laços de amor fraterno. E ele faz aqui alguns apontamentos. E o primeiro deles, mantenha aí, como disse, a sua Bíblia aberta. Ele diz: tenham o mesmo modo de pensar. Tenham o mesmo modo de pensar. O que Pedro está pedindo para a igreja não é uniformidade ou unanimidade, mas o que ele está suplicando para a igreja é unidade. O que ele deseja que aqueles irmãos que estão sofrendo distanciamento por conta da dispersão, fruto da perseguição política e religiosa, não se distanciem e deixem que as opiniões sobre o cenário de perseguição tomem proporção que faça com que eles percam a unidade. E essa mesma preocupação deve ser levada a cabo por nós quando pensamos e refletirmos igreja, porque o reflexo da igreja deve ser essa heterogeneidade de pessoas manifestando unidade, porque a igreja de Cristo é um reflexo do Deus Trino. 3 pessoas, uma única essência. A unidade é destacada. Pedro mesmo vai falar que nós temos um único Deus e Senhor. Paulo vai frisar isso. Tiago, a mesma coisa. As Escrituras, Deuteronômio capítulo 6, de modo amplo e geral, manifestam essa unidade mesmo em meio à pluralidade. Então, o que eu estou dizendo aqui é que nós não precisamos ser uniformizados como se fôssemos encaixotados e reproduzíssemos como uma espécie de lavagem cerebral. Não é isso. Mas tem que haver unidade de pensamento naquilo que é básico da fé, naquilo que é elementar, naquilo que é fundamento do Evangelho, naquilo que são os princípios do reino de Deus. Nisso a igreja deve ter unidade. E quando nós colocamos a Bíblia no espaço e no local em que ela deve ter, que é a autoridade de Deus para as nossas vidas, é a palavra de Deus para nós, e nós submetemos a nossa consciência a ela, os nossos ideais a ela, os nossos desejos a ela, as nossas vontades, a vontade que ela nos apresenta, nós manifestaremos unidade. Uma mesma unidade de pensamento, porque as bases pelas quais os nossos pensamentos são construídos são as mesmas. Partimos dos mesmos pressupostos. Dizemos que o nosso pressuposto é que a Bíblia é a palavra de Deus e ela é fonte de autoridade e ela também é autoritativa em muitos aspectos da nossa vida, mas esse discurso não faz parte da realidade e aí nós cedemos às pressões externas e aí nos polarizamos e aí nos distanciamos e a nossa unidade ela é corrompida, ela é destruída, ela é solapada pelos ideais do mundo. E aí, a coesão comunitária, que revela quem é o Senhor, ela está cada vez mais esvaziada nas nossas relações. Falta-nos unidade de pensamento. Estamos dispostos a brigar até as últimas consequências, não pelos princípios do Evangelho, mas por aquilo que nós achamos ser princípio do Evangelho. Mas não nos demos o mínimo trabalho de nos esforçarmos para fazer uma boa interpretação do texto e submeter a nossa vontade à vontade de Deus.
pegamos os valores ou desvalores, os pressupostos mundanos e trazemos para a nossa leitura das Escrituras, ao invés de deixar que as Escrituras formem a base do nosso pensamento para que construamos como igreja, naquilo que é elementar, naquilo que é base, naquilo que é de primeira importância, a unidade de pensamento. E isso não quer dizer uniformidade como enquadramento e encaixotamento do pensamento. Não quer dizer unanimidade onde não haja discordância, mas as discordâncias haverão em coisas secundárias. Não em coisas básicas como o valor da vida, a dignidade do ser humano. Não no papel das Escrituras no ambiente da comunidade. Não em quem é o nosso Deus trino, santo, perfeito. Não na salvação em que há em Cristo Jesus e na redenção oferecida por meio do seu sacrifício. Não naquilo que é elementar da nossa vida. Não na nossa formação. Falta-nos unidade de pensamento porque não estamos submetendo os nossos pensamentos ao Evangelho. E aí nós nos distanciamos. E aí vivemos nas nossas bolhas. E aí perdemos a nossa característica de unidade como comunidade. Essa é a primeira coisa que Pedro pede para essa igreja. Tenham todos o mesmo modo de pensar. A segunda é sejam compassivos. E a expressão aqui, traduzida por ser compassivo, é a mesma expressão grega para o termo que hoje derive dentro da nossa palavra, sejam simpáticos. Mas essa tradução é pobre, ela é limitada, mas a melhor forma de compreender é ser compassivo, é seja empático. Não tem nada a ver com simpatia, porque simpatia na nossa cultura e dentro da nossa compreensão diz uma coisa, mas a melhor compreensão de ser compassivo é ser empático. O que Pedro pede para a comunidade é que sejamos todos empáticos uns com os outros. E a empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de internalizar tanto a celebração quanto o sofrimento do nosso próximo. Pedro está pedindo para a igreja que faça um exercício simples, mas extremamente necessário, que é se colocar no lugar do outro, é tentar olhar pela ótica do outro, é abrir o coração e as afeições para que haja envolvimento real na vida do outro. Ser compassivo, ser empático, é tomar aquilo que o outro tem vivido, sofrido, experimentado como nosso. No ambiente da carta, um ambiente de perseguição, compreendam o que os seus irmãos estão passando com a perseguição. Uns mais, outros menos, outros até não, mas entendam o contexto, sejam empáticos uns com os outros, manifestem essa empatia, esse sentimento e esse entrelaçamento de um com o outro, capaz de compreender com interesse e profundidade o que o outro está passando, o que o nosso próximo está vivendo, quais são os desafios da sua existência. Porque quando deixamos de ser empáticos, nós nos distanciamos. Vivemos uma sociedade no momento que todos querem ter razão. Vivemos em uma sociedade em que todos manifestam um crescimento no ego, no narcisismo que é assustador. Essa alimentação do eu cresce tanto em nós. Os nossos desejos narcísicos
A nossa filosofia hedônica, que é a busca pelo prazer e o desejo maior pelo prazer, fecha os nossos olhos para que o nosso próximo está passando e deixamos de ser empáticos. Queremos que as pessoas sejam empáticas conosco. Nós queremos que as pessoas entendam o nosso sofrimento. Nós queremos que as pessoas vivam os nossos desafios, entendam cada momento de saboroso de nossa vida, mas somos incapazes de fazer o mesmo. De olhar para aquela pessoa em dor e em sofrimento, internalizar aquilo e viver aquilo, para que nós possamos experimentar a sua dor e o sofrimento, para que assim também ofertarmos a ela aquilo que de melhor há de consolo, porque entendemos na profundidade do ser aquilo que ela está passando. Foi exatamente o que Jesus fez por nós. Jesus se encarnou, Jesus vê o drama da nossa existência, foi tentado em tudo, sofreu, levou tudo sob o madeiro porque ele foi empático. E a igreja do Senhor deveria ser também. A igreja do Senhor deveria manifestar esse mesmo tipo de atitude. E o que Pedro está dizendo aqui, para ficar ainda mais claro, ele está falando da relação da igreja, do relacionamento entre os irmãos da comunidade, do convívio um com o outro. O foco dele nesse texto não é a relação da igreja com o mundo. Nós falamos já aqui, estudando essa carta, do papel da igreja com a sociedade, do papel cristão no ambiente social em que ele vive, mas aqui ele está falando para a igreja, olha, tenham unidade de pensamento, sejam compassivos, ou seja, sejam empáticos uns com outros, sejam capazes de entender o sofrimento do outro, os desafios que ele está vivendo, se coloque no lugar dele. A terceira coisa que ele nos fala é para que ame de modo fraterno. Em primeiro lugar, eu disse que ele fala que nós devemos ter o mesmo modo de pensar. Em segundo lugar, eu disse que ele pede para nós sermos compassivos, empáticos. Em terceiro lugar, ele diz: amem-se fraternalmente, ou em outras palavras, amem-se como a irmãos. O que ele pede aqui é sinceridade nos relacionamentos de amor, proximidade e afeição nesses relacionamentos de amor. Vocês devem se amar como a irmãos. Não é só chamar de irmão, tudo bom minha irmã, tudo bom meu irmão, como é que você vai, como é que foi sua semana, mas é amar. Amar como membro da sua família. Porque a igreja de Cristo é a igreja de uma família, todos nós temos o mesmo Pai. O mesmo sangue foi derramado em nosso favor. Os nossos laços são muito maiores e muito mais profundos do que os nossos laços sanguíneos. Os nossos laços perdurarão para a eternidade. Aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Cristo Jesus morarão na eternidade com Ele, com o Senhor e com a sua igreja, ou seja, com os remidos também. E muitas das vezes isso não implica os nossos parentes, a nossa linhagem sanguínea. O que Pedro está pedindo aqui é: amem-se, por favor, amem-se. E aí vou usar João agora não só de palavras, mas de atitudes também. Amem-se. Não haja entre vocês divisão, não haja entre vocês rixa, não haja entre vocês ódio, não haja entre vocês distanciamento, haja amor. E aí vamos para Paulo. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor não é ciumento, o amor não inveja, e por aí vai.
Mas parece que as nossas relações não são relações de amor, porque a gente não está a fim de suportar tudo. Como eu disse, a gente quer só ter razão. Segundo lugar, a gente é ciumento, sim, não mexe no meu espaço. Esse quadrado é o meu. Fique no seu. Não invada. É triste ver ciúme entre irmãos em Cristo. Por que você visitou fulano e não me visitou? Por que você falou que fulano não falou? Ó, cuidado, hein? Fica andando com fulano não. Esqueceu de mim? Meu Deus, quando eu escuto um negócio desse eu pergunto quantos anos a gente tem? Me desculpe o desabafo, mas é mais comum do que vocês imaginam eu escutar esse tipo de coisa. Não entendeu o que é amor cristão. Não entendeu o que Pedro está pedindo, amem-se fraternamente. E aí vem mais um, sejam misericordiosos. Tenham o mesmo pensamento. Sejam compassivos. Amem-se fraternalmente. E em quarto lugar, sejam misericordiosos. E o que ele está pedindo, sejam capazes de perdoar. Sejam capazes de perdoar. Exercitem isso, tenham misericórdia daqueles que erram, misericórdia daqueles que tropeçaram, misericórdia daqueles que estão em dificuldade, misericórdia porque Jesus teve misericórdia de nós. Jesus teve misericórdia de nós. Eu fico pensando às vezes na parábola do credor incompassivo. Creio que muitos lembram, mas deixe-me fazer uma breve recordação. Um homem devia uma dívida, tinha uma dívida astronômica com o rei, era impossível de pagar, ele suplica por perdão e por misericórdia, o rei é misericordioso. Ele sai dali, perdoado da sua alta dívida, e aí encontra um conservo que lhe envia uma pequena quantia de dinheiro. Esse conservo lhe pede misericórdia, peça que ele perdoe a dívida que ele tem, porque ele não tem condições de pagar. Ele não perdoa, ou seja, faz ele de escravo e toda a sua família. Aí o texto diz, palavras do Senhor Jesus, que aquilo chega ao rei, ele fica sabendo que aquele que ele concedeu perdão estava agindo sem misericórdia com o seu conservo, manda prendê-lo. E o Senhor Jesus é assim, que meu Pai fará com aqueles que não agirem com misericórdia. Oramos o Pai Nosso dizendo, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mas talvez seja, para nossa tristeza, na igreja o lugar que menos exercemos misericórdia. Gostamos de estar togados, com um martelo na mão, dando os nossos vereditos sentados num tablado. Gostamos de apresentar os nossos dedos julgadores e cheios de juízo, dizendo que estamos fazendo a justiça de Deus, sendo que a justiça de Deus foi feita em Cristo Jesus no Calvário, perdoando os nossos pecados. É muito difícil estar num ambiente onde o que você mais escuta é juízo. Onde estamos cercados por sanguessugas, desejosos de sangue, e não disponíveis
para ofertar amor fraternal, cheio de empatia, através da misericórdia. Que Deus tenha compaixão das nossas vidas e nos ajude a sermos misericordiosos, capazes de perdoar, e com isso eu não estou dizendo ser negligente com o pecado. O Senhor Jesus nunca foi negligente com o pecado, nunca foi negligente com a disciplina. Nós lemos isso com clareza nas Escrituras, mas o Senhor Jesus não negava um coração contrito nem quebrantado. Ele não desprezava um pavio que estava a fumegar, cansado do sofrimento. Ele não desprezava a cana quebrada e partida. Ele não abandonava o vaso estragado, mas fazia de novo. Então paremos, por favor, de abandonar aqueles que estão em dificuldade, lutando pelos seus pecados, porque queremos ser juízes e não misericordiosos. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. E por fim, Pedro pede humildade. Humildade à igreja. Humildade aos seus membros. E o que ele está dizendo aqui não tem nada a ver com a humildade como nós pensamos, uma pessoa calada e quieta que prefere passar sem ser percebida, escondida. Não tem nada a ver com isso. A maior referência que nós temos é o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 2:3, quando ele fala que cada um pense sobre si aquilo que lhe convém. Ou seja, é ter consciência das suas capacidades e também das suas limitações e nada além disso. Então não é deixar de reconhecer um dom ou um talento que Deus lhe deu, mas não é usar isso como trampolim, não é usar isso como ganhar um espaço entre o holofote, ou para pisar nas pessoas, mas também é o momento de reconhecer as nossas limitações e finitudes e nos colocarmos no nosso lugar. E nessa nossa relação, quando nós lidamos com humildade nos nossos relacionamentos comunitários e interpessoais, tudo fica muito mais fácil de ser vivido e de convivido. De experimentarmos a graça de Deus com profundidade, de transmitirmos a graça de Deus com profundidade, onde há respeito mútuo, onde há respeito o campo de atuação de cada um, onde há respeito à capacidade que o outro tem, onde não há disputa e nem partidarismo, porque há esse reconhecimento constante e humilde do coração, e não ações arrogantes e pedantes. Creio que todos que me acompanham concordam o quanto é horrível se relacionar com alguém que é pedante e arrogante. Mas quanto é prazeroso. Com alguém que sabe as suas capacidades, mas age com a humildade, não pensando nada além daquilo que é. Reconhecendo que, como todos, é um pecador. E se coloca à disposição do reino e de serviço ao reino com os seus aptidões e os seus talentos para a glória de Deus. Tudo isso colabora para o desenvolvimento de unidade, de um bom convívio comunitário, de glorificar a Deus com as nossas relações. Essa é a preocupação de Pedro. Essa deve ser a nossa preocupação. O desejo de desenvolver o mesmo pensamento, o desejo de sermos empáticos, compassivos um com o outro, de amarmos-nos fraternalmente, de sermos misericordiosos e não juízes e julgadores, mas capazes de perdoar e, sobretudo, manifestar humildade nas nossas ações e nossos relacionamentos.
Meu irmão e minha irmã, que Deus nos ajude a viver isso como comunidade. Esse é o desejo sincero do meu coração e essa é a minha súplica. Que Deus possa nos ajudar. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe esse restante de dia. Amém. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, pouco encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Que a gente termine, na verdade, comece essa semana pensando nisso, pedindo isso, pedindo ao Senhor um coração mais parecido com o do nosso Senhor Jesus. Que a gente leve esse pensamento dessa canção para a nossa vida, para ações, para as práticas, nossas práticas diárias, né? Que Deus abençoe você, meus queridos. Não esqueça de ficar aí, de assistir um pouco os nossos avisos, coisas importantes. Não deixe de se fazer presente em nossas sementes, na nossa EBD, de aprender mais da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, que o Senhor seja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Boa semana.